Quando eu cheguei, era um portão de zinco, então de chapa, né, não sei direito. Eu não chamei ele pelo nome, eu bati e ele veio. Aí tem uma pequena brecha que dá pra ver a porta de vidro da casa dele. E ele, quando ele chegou na porta de vidro, ele fez: "Quem é?" Aí eu: "Sou eu, Henrique, abre a porta." Aí ele deu a entender que ele estava de cueca e ele correu pra dentro. E eu disse a ele, aí ele disse: "Eu disse, Henrique, abre a porta, eu quero falar contigo." Aí ele fez: "Eu voltou procurando a chave, mas dava pra ver a chave." Eu disse: "A chave tá na porta." Ele voltou, pegou a chave, correu pra dentro, pegou a carta e voltou e disse: "Ela só me entregou isso e me entregou a carta." Eu disse: "Henrique, abre a porta, eu quero conversar contigo. O que é que tá acontecendo?" E ele: eu tô com medo, eu tô com medo." Ele só dizia isso pra mim, que tava com medo, e eu não entendia o porquê ele tava com medo. Entregou a carta sem deixar que você entrasse pelo lado direito? Pela brecha da porta. Essa carta era uma carta onde sua filha terminava o namoro com ele, que você conseguiu ler e viu que era uma carta com muito carinho ainda, escrita por ela. Na hora eu não consegui ler. Eu não consegui porque eu fiquei muito nervosa por ele dizer que tava com medo. E eu peguei e entreguei pro meu marido. Ele também não conseguiu. E a gente guardou a carta. Isso eu só queria que ele abrisse. Eu comecei a entrar em contato com a mãe dele. Mas em seguida o sargento, quando o sargento chegou, a gente pediu para ele ler. Ele leu e disse que ela estava terminando com ele de uma forma carinhosa. Agora hoje eu consegui ler a carta e de fato é isso. Elizabeth, na mensagem ele chama de Maiara, né? O nome dela é Elizabeth Maiara, a família toda chama de Maiara, só pra gente explicar, porque ali naqueles prints vai aparecer o seu nome, Maiara. Quando ele conversa contigo ali naquela madrugada, a gente vê que é uma mãe desesperada procurando a filha, né, tentando ter notícias. Você me explicou, já disse ao nosso público que você naquele momento nem desconfiava dele. Mas é muito impressionante a frieza dele durante toda a madrugada conversando com você, dizendo que também estava preocupado com ela. Ele é muito cruel. Ele calculou tudo, ele arquitetou tudo, porque se ela entregou a carta para ele no BRT, como ele diz, e ela foi para a casa dele à noite, ele planejou o fato de atrair ela para fazer isso com ela, para fazer essa maldade. Ele foi cruel, ele foi um monstro, ele é um monstro. Ele planejou tudo, ele arquitetou tudo, não tem como não ser planejado. A gente percebe naquelas mensagens, nos prints, que em alguns momentos foram feitas algumas ligações. Quando você falou com ele mesmo por telefone, como estava o comportamento dele ainda naquela madrugada? A voz dele, ele estava tranquilo, ele demonstrava preocupação, ainda que a preocupação fosse o medo de ser descoberto, mas como ele estava? Como é que você percebeu ele? Quando eu liguei a primeira, falei com ele: "Oi", que ele respondeu: "Se atende". Aí eu liguei. Quando ele começou a falar, aí ele ficou perguntando por ela. Aí eu disse: "Henrique, você falou com ela?" Aí ele falou a questão que tinha encontrado com ela no BRT. E ele falou a questão do leite condensado. Que eu disse, ela mandou mensagem para ele da forma que ela mandou para mim. Mas meu marido disse assim: "A voz dele tá estranha." Mas eu fiquei pensando assim: ele pode ter acordado agora, né? Eu posso ter acordado ele pela hora. E eu não imaginava, não passava na minha cabeça. Eu não conseguia imaginar uma situação dessa. Eu não sabia que ele era capaz disso, porque senão eu tinha afastado ele da minha filha. Se eu soubesse, eu tinha ido logo cedo na casa dele, eu tinha socorrido minha filha, dava tempo de ter chamado um socorro. E ele não teve empatia por ela nenhuma, ele não teve um pingo de carinho. Ele não teve um pingo de carinho, ele não retribuiu um pingo do que ela deu pra ele, a empatia ele não teve. Ele foi cruel, ele dilacerou minha vida, a vida da minha família, ele acabou com tudo. Minha filha, ele é apaixonada pela irmã, minha mãe tá deslacerada, minha mãe não consegue. Eu tento ser forte por elas duas, pela minha família, mas tem hora que tá difícil. É muito difícil. Elizabeth, eu vou deixar você respirar um pouco. Vou voltar aqui ao estúdio com o André. André, eu quero que ela também comente, você mostra aí nos prints, né, o momento em que ele fala que ela contou que ela e a mãe estavam brigando muito. Vamos ouvir dessa mãe, né, daqui a pouco? Na hora, assim, eu estava muito preocupada com minha filha. Essa mensagem, assim, não tinha sentido para mim, mas não me subiu nenhum alerta.
Eu não brigava com minha filha, eu tinha um bom relacionamento com minha filha, tanto que ela sempre conversou comigo, mãe, ó, tô indo para tal lugar, mãe. Ela sempre conversou comigo. Minha filha não tinha dívidas, minha filha não tinha cartão de crédito que ela comprasse assim para ter dívidas altas. Ela trabalhava porque ela gostava, E eu disse assim, oxente, Henrique quer... Eu ainda cheguei a pensar assim, será que ele quer botar a culpa em mim? Porque se dela ter não tá dado sumido. Aí eu fiquei assim, mas assim, fiquei sem entender e não dei importância, assim, mas não teve nem nesse momento. Eu consegui imaginar o monstro que ele era. A verdade, Elizabeth, é que você não colocou maldade, né, ali nele, né? Você não... o seu coração bondoso não foi capaz de enxergar uma maldade tão grande numa pessoa que por 3 anos frequentou sua casa, entrava aqui, né, era bem cuidado e bem aceito por toda a sua família. E a gente tratava ele bem, ele era antissocial, ele era calado na dele. E a gente tratava ele bem, a gente nunca tratou ele mal. A gente achava estranho porque ele não era de muita conversa, mas assim, ela dizia que ele era na dele. Mas dizia que quando eles estavam entre eles dois, ele era carinhoso com ela. E ela era jovem, apaixonada. Elizabeth, a gente que tem filho, a gente sabe que... Ela estava apaixonada e eu não queria, assim. Era a primeira paixão dela, a gente conversava muito. Eu orientava ela, dizia a ela, conversava com ela. Mas assim, ele nunca demonstrou, assim, o sentimento que ela tinha por ele. Ele nunca teve empatia. Nunca. Mas ela dizia que era o jeito dele. E eu acreditava na minha filha. É muito difícil para essa família, não é? Mas nós trouxemos essa parte, né, desse acontecimimento, essas mensagens que a família, né, que a mãe da Thaísa, quando eu estava ali procurando por ela, trocou com o Henrique, que até então a família não desconfiava dele. Esses áudios recebidos pela mãe, que levantaram ali um alerta, que ela foi até lá, a casa do Henrique, saber o que estava acontecendo. André, daqui a pouco a gente volta para ouvir o advogado da família da Thaísa, saber o que vai ser feito daqui para frente, né, o que é importante nesses próximos passos.